gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já comecei lavando esses pêssegos pra mim poder fazer uma calda de pêssego, né? Esses dias a gente foi lá na casa do meu sogro e colhemos uns pêssegos. E aí eu comecei lavando e tava olhando que tinha uns que tava meio podre, então comecei tirando, né? A parte que tava podre. E tinha uns que tava bem sadio. Deu um pouquinho de trabalho, né? Porque tem que lavar, e daí eu tive que descascar também, né? E aí pra depois cortar eles. Porque se você faz com a semente, ele fica muito amargo. Então eu prefiro descascar, né? E cortar num tamanho bom. E aí depois eu coloquei pra cozinhar. E pensa no tanto que ficou bom. Esse pêssego, ele não é muito azedo. E eu percebi que em todos os lugares que nós vai, nós pegamos um pêssego diferente. O gosto é diferente. Nem todos os pêssegos são igual. Esse aí, ele é mais branquinho, né? Tinha uns que eram mais amarelo. E tem uns nomes, mas eu não tô lembrado como é que é o nome desse aí. Aqui tá tipo como se fosse uma época de manga. Mas tem pêssego por tudo. Aonde você vai tem pêssego. Esses dias eu fui na casa de uma amiga minha. Tinha um pé de pêssego na frente da casa dela. Mas estava despencando de tanto pêssego. Aí eu falei que ia guardar nos potes, né? De vidro. Mas não deu muito certo não. Porque eu fiz. A gente tava comendo ele quente. É quente, não é muito bom não, eu esperei dar uma esfriada. Eu já tinha feito fogo, eu tinha colocado até um leite pra ferver. Coloquei o leite mais pro lado e aí coloquei a panela de pêssego no meio, onde esquenta mais, né? Aí coloquei 2 potinhos desse aí de açúcar e coloquei também uns cravos. Aí é opcional, né? Se não quiser colocar, não coloca. Mas esse cravo, ele dá um gostinho tão gostoso nos pêssegos. Aí eu tampei e deixei. Não é aquela coisa que você tem que estar mexendo toda hora, né? Vocês ignorem esse vento, porque eu tô aqui fora e tá começando a ventar. Nesses dias choveu bastante e agora o sol tá um pra cada cabeça. Aí já tá começando a ferver, né? Aí eu vou testando pra ver se vai ficar mais cremoso. Quando ficou uma calda mais cremosa, aí eu peguei e tirei, né? Deixei esfriar. Aí até então só tava fazendo uns testes nele, tava fervendo por enquanto. Coloquei bem pouca água, não coloquei muito, porque o pêssego já solta bastante água, né? Depois de bem cozido, ele ficou assim, pensa no tanto que ficou gostoso. Ele não ficou muito doce, nem muito azedo, porque eu fiz com os outros pêssegos e ele ficou bem azedo. E esse daí não, ele ficou bem docinho, ficou bem bom mesmo. Não ficou muito doce, nem muito... Ficou médio, né? Então é muito bom aproveitar essa época, tem que aproveitar mesmo, porque todo lugar que a gente vai tem um pé de pêssego e estão estragando, né? No pé, os coitados. Já fui tirando com um toicinho, né? Já fui colocando ele pra descongelar. Na verdade, descongelar não, eu só... Coloquei um pouco d'água pra mim poder tirar ele da sacola, né? Tirei 2 pacotes de toicinho, um grande e outro pequeno, e um pacote de figo. Eu só tirei mesmo os toicinhos do pacote, né? Coloquei já na panela ele congelado mesmo. E aí depois coloquei no fogão e coloquei a tampa, né? Coloquei um pouco d'água até ele descongelar pra mim poder fazer uma banha, porque eu tava sem banha. Eu nem tava fazendo pão, porque eu gosto de fazer o pão com banha e não tava tendo, e eu não gosto de fazer com óleo. Tem gente que faz o pão com óleo, mas eu acho que não fica muito gostoso, e com banha parece que fica melhor. Passei um pouquinho d'água ali, né? Tirei um pouco do negócio que fica, né? Eu deixei o figo descongelando bem pra depois pra mim cortar e aí temperar ele bem temperadinho, que eu deixo ele de um dia pro outro, né? No tempero aí depois que eu frito ele. Eu tive que fazer esse toicinho em 2 panelas, né? Porque a única maiorzinha que eu tenho é essa daí. Eu tenho um tachinho, mas o tachinho não é muito bom. Aí eu fui mexendo ele aí, né? Deixei ele com água até ele descongelar. Aí quando ele começou a dar uma pururucada, eu comecei a mexer. E aí não tem o que fazer, tem que mexer, senão ele gruda embaixo, aí ele queima. Aí acaba estragando a banha, né? Que a banha fica com gosto de queimado. E aqui em casa o povo adora um torresmo, né? Torresmo com limão, vai bem, é muito gostoso um torresminho. Eu gosto de colocar ele no feijão, mas aqui o povo não gosta muito não, então eu evito colocar, né? Coloquei o celular no tripé aí, porque ele já tava muito apurado ali, aí eu comecei a mexer melhor pra ele pururucar bem, né? Que ele fica estralando. E aí já tava só sujeira em cima do fogão, né? Não tem o que fazer. Tem uns que já tava até grudando, porque o fogão começou a esquentar demais. E o bom de ter o fogão a lenha é que daí você coloca um monte de panela em cima do fogão. Eu coloquei leite, coloquei um monte de coisa ali pra ir fazendo, né? Eu tava fazendo o almoço também. No começo que eu tinha um fogão a lenha, eu tinha um fogão a lenha na área, né? Aí eu preferi pôr ele dentro de casa. Porque no frio ele é muito bom. Agora no calor não é muito bom, não. Porque tem que fazer as coisas tudo de manhã. Porque depois do meio-dia ninguém aguenta. O calor é muito grande.
já ficou pronto, já tirei da banha, né? A banha tava aí. Aí depois eu tirei daí de cima do fogão, esperei dar uma mornada. E tem que deixar ele mornar sem a tampa, porque senão cai água, e daí na hora que vai usar e vai colocar na panela, começa a espirrar pra tudo quanto é lado. Então tem que deixar ele assim. Eu coloquei só um pano por cima, senão ele soa, né? E pensa numa banha que ficou boa. O figo já tinha descongelado, né? Eu peguei, cortei ele em tiras e coloquei o sal. Aí você vai colocando o tempero que você quiser, né? Eu coloquei o sal e aquele caldo de galinha, né? Eu tempero ele como se eu fosse temperar uma carne, né? Eu tempero no dia e no outro dia que eu faço. Acabou que eu não pude mostrar o resultado pra vocês, porque aí o povo tava picando lenha lá fora e começou a chover. Eles começaram a puxar a lenha tudo doido ali. E aí ponhei um sazon também, né? Pra dar um tchan, né? Apesar que não faz muito bem, né? Pra saúde, mas aí eu coloquei. Aí misturei bem misturado, né? Só misturei mesmo. Daí coloquei uma tampa e deixei ele na geladeira. Aí eu fiz ele no domingo pra nós comer. A banha já tinha dado uma mornada, né? Eu peguei esse potinho aí e coloquei nela. E eu tinha uma outra peneira, uma maior, só que eu não achei, né? Aí eu peguei e usei essa daí. Não foi uma boa ideia, porque o negócio começou a derramar pros lados, né? Tava derramando mais fora do que dentro. Mas daí eu coloquei nesse pote, né? Peneirei um pouco. Esse peneirado aí, eu gosto pra fazer pão, né? Essas coisas assim. Pra não ficar com aqueles pedacinhos de coisa de torresmo, né? No pão. Apesar que fica gostoso. Vocês acreditam? Fica bom demais da conta. Só que não acho muito legal, não. Às vezes tem gente que não gosta, né? Então, por isso que eu peneirei esse daí, né? Tava derramando a banha ali em cima da pia. Pensa na raiva que me deu. E depois pra limpar não foi fácil. Aí sobrou um pouquinho, aí eu fui tentar peneirar pra colocar nesse potinho aí. Bem no fim, não peneirei foi nada. Peguei, pinchei tudo dentro de novo desse potinho. Porque esse aí eu uso pra fazer comida, né? Porque não tem muita necessidade de peneirar, né? Não sei por que eu tava tentando peneirar. Esses farelinhos que fica, né, no fundo, fica muito bom no feijão, no arroz. Ele fica muito bom. Aí eu pensei melhor, tava só perdendo meu tempo ali e acabei colocando tudo de novo. Aí eu sempre divido, né? Tipo assim, a banha mais limpa, né? Eu uso pra outras coisas, né? Que nem eu falei, né? Fazer umas coisas diferentes, né? Às vezes uma receita, uma coisa assim que vai em banha, né? Aí eu não uso muito óleo, né? Aí eu ponho dentro do potinho tudo de novo, né? E aí, essa rapa que fica na panela, eu pego e coloco fubá e mais umas outras coisas e cozinho pros cachorros. Porque pra quem não sabe, aqui em casa eu tô com 6 cachorros. Então, se eu for comprar ração, menino, olha, não tem Cristo que aguente, não. Enquanto eu tava mexendo com as coisas lá, o meu menino começou a varrer a casa, né? Ele foi varrer a casa pra poder limpar e esfregar, né? No caso, jogar água, esfregar tudo. Aí eu falei pra ele, você limpa aí, que depois eu vou dobrar essa roupa, né? Que tava em cima do sofá. Só que acabou que eu fui ajudar ele e não deu muito certo, né? Eu acabei batendo a minha cabeça, porque o forno fica numa partilheira meia alta, né? E aí eu comecei a jogar água, né? E aí ele tava esfregando. Aí depois, quando eu fui puxar a água com o rodo, eu descuidei e acabei batendo a minha cabeça e penso na dor. Aqui em casa os meninos sempre me ajudam, né? Às vezes eu tô lavando louça ou fazendo comida, eles estão sempre fazendo alguma coisa, né? Eu também já tô ensinando eles a dobrar roupa, né? Estão dobrando do jeito deles, né? Mas é bom que a gente ensina que amanhã depois eles estão fazendo, né, pra gente. Por a gente morar na roça, a gente tem bastante coisa pra fazer e acaba que não dá tempo de fazer tudo, né? Então aí eles estão sempre ajudando e isso é bom demais da conta. E não é só no serviço de dentro de casa, né? Como o serviço lá fora, né? Ajudando a cuidar das vacas e tratar dos bichos e tudo, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Eu fui criada assim, meu marido também foi criado assim, né? Ajudando a fazer as coisas, né? Então, eu sempre ensino meus meninos, né? Estão sempre muito prestativos. Nessa hora eu tava puxando a água com sabão, né? Pra não ficar entrando muito embaixo desse sofá. E aí o Eric tava trazendo água pra poder enxaguar. Foi mais ou menos nessa hora aí que eu acabei batendo a cabeça, né? Que eu fui mais pra banda da porta. E acabei batendo, né? Eu já tenho um problema do lado, assim, da minha cabeça. Que eu, de vez em quando eu uso óculos, quando eu lembro. Quando eu era criança, coisa de uns 5, 6 anos, tinha um balde, daqueles balde que tem o chuveiro embaixo, caiu em cima da minha cabeça. A sorte que não tinha água, né? Então, por conta disso, eu já tenho uma fratura, né? Nessa hora eu já tinha batido a minha cabeça, porque a Isa tava com uma toalha ali, e ela tinha colocado um gelo naquela toalha, né? Um copinho de gelo. E quando eu tinha mais ou menos os meus 10 anos também, eu caí também. Eu tava lavando a casa, eu acabei caindo, e eu achei que eu ia ficar cega. Porque quando eu caí, eu perdi totalmente a minha visão, né? Tipo assim, eu não enxergava nada, só enxergava o vulto, né? No outro dia, quando eu levantei, aí eu já comecei a enxergar melhor, já fiquei mais feliz, né? Mas eu no começo eu fiquei bem preocupada, porque foi por conta de uma brincadeira, né? Que eu terminei de lavar a casa, e daí quando eu fui lavar a área, eu comecei a brincar na água de sabão, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? Só que hoje em dia me incomoda, né? Mas fazer o quê, né? Por conta de uma brincadeira, né? Aí eu gravei um pouquinho pra vocês, né? Eu tava com um copinho de gelo, né, em cima da cabeça. A Isa tinha pegado uma toalha, mas eu acabei tirando, porque eu acho que o copinho tava melhor, né? E aí nem fizemos mais nada, deixamos tudo serviço pra fazer. Ficou a cozinha sem lavar, né?
Aí só a sala com o Eric terminou, aí a cozinha eu deixei, aí eu lavei só no outro dia, né. Mas vai fazer o quê, né, gente? Tipo assim, se não tem como fazer, deixe, né, pro outro dia, né. Aí eu já comecei dobrando essa roupa, quem vê diz que eu estava nessa ligeireza aí, mas eu estava numa lerdeza que eu tive que acelerar esse negócio aí, a Isa estava nessa puladeira aí, que essa toalha. Aí eu peguei e dobrei todas as roupas, né, penso num serviço que eu não gosto muito, aí os meninos guardou. Fui fazer um pão de queijo, que não ficou muito bonito, mas deu certo, né. Eu coloco 2 copos de leite, eu estava peneirando porque eu tinha fervido em cima do fogão e caiu uns, eu conheço como picumã, uns negocinho preto. Eles caem por conta do fogão, né? Que ele tava meio sujo, ele tava caindo uns negocinho preto e eu comecei a passar, né, na peneira. Mas não era sujeira, né? Era só um picumã que ficou por cima. Daí eu tiro a nata, né? Mas aí mesmo assim tinha um pouquinho, né? Mas aí eu peguei e passei a peneira, daí já deu certo. Coloquei o óleo, né, no zóio, na quantidade que eu acho que dá certo. Que eu acho que se colocar um copo de óleo, ele fica muito gordurento. Então eu acho que não é muito legal, não. Quando eu faço pão de queijo, eu gosto de colocar bastante queijo, mas não tinha muito queijo. Ele tava, tipo, metade, né? Metade de queijo. Aí eu pensei, vou ralar o que tem, né? Aí eu vou colocar. Eu coloco mais queijo do que massa, né? No caso. E penso no tanto que ficou bom. Aí o que tinha, deu pra me fazer, aí deu certo. Aí ele não ficou muito bonito, não, mas o que deu, né? Já deu pros meninos comer. E penso no tanto que os meninos estão adorando comer pão de queijo. Eles comem no café da manhã, no café da tarde. Toda hora eles estão comendo pão de queijo. Então eles amaram e é uma coisa que eu acho que é mais natural. Aí ferveu o leite ali, né? Com o óleo. Daí já misturei ali pra escaldar, né? A massa ali, né? E aí já deu certo. Daí deixei esfriar e depois eu fui colocando o ovo, né? Eu espero dar uma esfriada boa, né? Depois que eu começo a colocar, né? Aí eu coloco o ovo e eu já coloco o queijo tudo junto. Eu coloquei 3 ovos, que aí você mistura uma vez só, né? Aí eu tava procurando um ovo que tivesse bom, né? Porque tem uns ovos aqui que tá meio estragado, porque daí é o meu sogro que tá trazendo lá na casa dele. Porque aqui em casa, aquelas galinhas que meu sogro deu pra mim, estão tudo chocando. Vocês não estão acreditando, eu acho que tem umas 4, 5 galinhas chocando. Esse dia eu fui lá na casa dele, ele queria que eu trouxesse mais umas galinhas, só que aí a gente tava muito cheio, né? Não tinha espaço no carro. Aí nós pegou e deixou as galinhas lá, né? Aí eu vou passar outro dia e vou pegar as galinhas, porque tem que aumentar minhas galinhas de novo, né? Na verdade, aqui em casa o povo não come tanta galinha, o povo come mais é ovo, né? Se tiver ovo, eles comem ovo toda hora. Aí misturei bem misturado, né? Já com o queijo, o ovo, tudo junto. Coloquei um pouquinho de sal também, né? Não coloquei muito, porque no queijo já tinha sal. A banha já tava fria, né? Ela fica assim, ela fica bem firme, ela fica bem cremosa, parece um creme, né? Um creme branco, mas não é banha. Aí eu tinha estampado que eu ia fritar os figos.
Aí, como eu falei pra vocês, não deu pra me mostrar, né, os figos pra vocês. Eu coloquei só a banha aí na frigideira pra esquentar bem esquentada, né, essa banha. E aí, pra mim começar a fritar os figos, né. Aí tinha o torresmo que ficou na outra panela pra mim terminar de fazer, né. Eu vou ter que providenciar uma panela maior, né, porque pra fritar torresmo, né, tem que ser uma panela maior. Fui passando o figo, né, aquele figo que eu temperei, né, na farinha. Aí assim ele fica mais gostoso, né? Tipo, você passa, né, ele depois dele bem temperadinho, né, que eu temperei de um dia pro outro, e aí você passa na farinha e frita ele, né? Só assim mesmo. E pensa no tanto que fica gostoso, que ele fica bem crocante. Eu gostava bastante de comer figo acebolado, né? Mas depois que eu aprendi a fazer assim, eu prefiro assim, né? Mas fica bem gostoso. Foi nessa hora que começou a chover, os meninos começaram a jogar a lenha por todo quanto é lado, aí ficou tudo desorganizado, né? E aí foi um apuro danado pra guardar essa lenha, acabou que eu nem mostrei pra vocês como que ficou o figo, né? Aí eu só barri aí pra poder organizar essa lenha. Coloquei um pouco embaixo do fogão, né? E um pouco no forno do fogão pra poder fechar essa caixa de lenha, né? Porque eu ia usar essa caixa de lenha pra colocar uma máquina em cima dela. E aí, como eu tinha muita lenha, não tinha como, né? Aí, depois que eu barri tudo, fui tentando colocar embaixo, né, do fogão. E não pega fogo, não, porque embaixo não coisinha, né? A não ser que caia faísca ali e comece a pegar fogo, né? Mas aí, eu já fui usando mais a lenha que tava embaixo do fogão, né? O fogão tava bem quente. E aí, eu fui pegando a lenha aos poucos e colocando ali. E aí, eu tava esperando meu marido chegar, e quando ele chegou, daí nós coloquei uma máquina em cima, porque a máquina é uma máquina bem pesada, né? E daí, se for pra mim pegar sozinha, é meio ruim. Eu ajudei ele, né? Daí nós colocou ali, limpei tudo ela, e aí eu ia fazer um macarrão, né? Ia não, vou fazer, né? Eu vou chegar lá ainda, eu já mostro pra vocês. Depois de organizar toda a lenha, eu já comecei a montando as peças dessa máquina pra mim começar a fazer o macarrão, né? Meu marido me deu a ideia de colocar óleo aí nesse buraco aí pra colocar a peça. Pensa de ruim que é de tirar essa peça quando ela entra aí dentro. Aí eu coloquei óleo, né, pra facilitar na hora de tirar. E ela é de plástico, ela tinha que ser um material dessa peça mesmo aí, né, onde eu tô rosqueando, né? Mas não, é de plástico. Aí eu comecei a montar, né, esse negócio aí, né? Aí peguei o outro, coloca, daí depois você escolhe a peça que vai ser pra fazer o macarrão, né? O modelo, no caso do macarrão, né? Aí eu coloquei aí, né? Encaixei ela bem encaixada, aí já peguei o molde dela, né? Escolhi um que eu já tinha usado esses dias. Aí coloquei esse daí, né? Porque não tem muito segredo, né? Você coloca, encaixa ele bem ali, porque tem um lugar bem certo pra encaixar. Aí você rosqueia essa outra parte, né? Pra firmar ele, né? Porque se ele não tiver firme, não vai
não vai sair macarrão não, aí tem que roscar bem rosqueado, aí rosquei ali e rosquei do outro lado, é 2 rosqueadas. Aí depois tem que conferir pra ver se tá bem apertado, né, porque senão é perigoso de ligar a máquina, esse trem sair daí, né, e é perigoso, né. Aí ela tem também uma outra parte que corta a carne, né, que tem essa parte dessa mesinha ali, é onde a gente corta a carne, mas aí eu tirei, né, a serra dela, porque senão ela fica gastando à toa. Eu já deixei os trem tudo no jeito antes de fazer a massa, né, eu coloquei o fubá ali. Ah, mas pra que o fubá? O fubá é pra não grudar a massa, né, eu vou passando nela ali, aí facilita na hora de secar e não gruda o macarrão no outro, né, daí eu deixei ela bem espalhadinha, né, conforme eu ia cortando o macarrão, eu já ia passando nela, né. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que vai tanto nessa receita. Aí vai ovo, ovo, ovo e ovo. Ovo e farinha, esses ovos eu trouxe lá da casa do meu sogro, né. Aí foi uma luta pra mim achar uns ovo bom, porque tinha uns ovos que estava podre, uns que estava na geladeira. Esses aí eu trouxe lá do meu sogro. E aí, como vocês podem ver, é ovo caipira, né, uns ovos bem amarelinho, né, e pensa no tanto que fica bom fazer macarrão com esses ovos caipira, isso fica bom demais da conta. Aí eu bati bem batido com o fouet, né, e aí não tem segredo não, é ovo e farinha, só. Aí você vai misturando bem misturado, né, que não tem muito segredo. E não é pra ficar uma massa de pão não, é pra ficar meia tipo uma farofa, sabe, meia com farinha e meia sem. Depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. Mas aí por enquanto eu estava colocando a farinha aos poucos, né, pra não perder o ponto, senão perde o ponto, daí como é que fica? Aí ela tem que ficar mais ou menos assim, ó, pra poder passar na máquina. Tem gente que faz no cilindro, aí tem que fazer tipo uma massa de pão mesmo, mas esse daí não. Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu coloquei essa bacia aí que tem esse furo, aí como eu estava sozinha, né, pra fazer, eu fui colocando, aos pouquinhos, daí eu ia deixando um pouquinho do lado, ó. Aí ia fazendo assim, o macarrão ia saindo embaixo, já ia passando no fubá e ia colocando na mesa. Aí você vai cortando do jeito que você quiser, né? Você quer mais comprido, que nem diz a minha amiga, eu já faço curto pra não dar laçada na boca da gente, né? Aí eu fui fazendo meio comprido, né? Depois, a hora que você quiser, você quebra, né, o negócio pra cozinhar, né? Aí eu vou colocando assim, aos pouquinhos, o macarrão já vai saindo aqui embaixo. Não tem segredo, o macarrão é bom demais e caseirinho, né? Eu resolvi fazer o macarrão, porque esses dias eu comprei um macarrão e não era muito bom, ele desmanchava na panela. Você põe pra cozinhar, por mais que você tava cuidando, ele desmanchava, então eu não gostei. Falei, quer saber, eu vou fazer o meu próprio macarrão. E sem contar que ele fica bem gostoso, né? Ele fica mais saboroso, sabe? Porque é feito de bastante ovo, né? Tem uns que eles põem umas coisas lá, né? Pra vender, né? Eu acho que é pra durar mais tempo, não sei. E não é tão gostoso. Agora, esse aí, quer ver, fazer com carne moída. Nossa, fica bom demais da conta. O primeiro modelo eu não gostei muito não, que ele ficou meio grosso. Agora, esse daí ficou bom demais da conta. Não quis fazer daquele cabelinho de anjo, que é o mais fino, né? Eu quis fazer desse daí, né? Pra gente comer nesses dias aí. Aí eu peguei e fiz mais dele, né? Eu vou esperar ele secar e depois eu vou começar a guardar. Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e eu espero que vocês tenham gostado.